Podes Ora! Esse é um programa de podcast para inspirar você a crescer, multiplicar o seu negócio na área da educação. Seja muito bem-vinda, eu sou Zora Viana, sou expert em criar e vender produtos de educação e a minha missão de vida é impulsionar você a crescer, a prosperar e ir para um próximo nível. Eu espero que esse episódio traga muita força e muita coragem para você, porque nós vamos falar de mentalidade empresarial. A mentalidade é uma das coisas mais importantes para você crescer o seu negócio. Então seja muito bem-vinda e já clique em gostei, já faz a sua avaliação se você está acompanhando pelo Spotify. Seja muito bem-vinda e vamos dar boas-vindas para as minhas duas convidadas poderosíssimas. Vamos começar com a querida Ale Kremer. Seja muito bem-vinda. Zora, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você é ainda, né, por muito tempo a minha inspiração e agora eu tenho o prazer de estar aqui do seu lado. Ai, que delícia! Obrigada a você pela sua presença aqui. A Ale Kremer é expert em liderança e carreiras executivas. Ela é empresária em consultoria de treinamento e desenvolvimento de líderes e educação corporativa para empresas. E eu tenho o maior orgulho de dizer que ela já faturou R$300 mil em 100 dias de Diamonds. O Diamonds, que é uma aceleradora de negócios educacionais, liderado por mim. São mais de 150 empresárias multiplicando seus negócios. Só no ano de 2023 foram faturados mais de 30 milhões em vendas de mentorias, consultorias, pós-graduações pelo meu grupo ali de empresárias, e a Ale tá se destacando, tá crescendo. Vamos embora fazer 1 milhão esse ano, né? Olha para ontem. Tenho pressa. Então tá bom, é isso aí, vamos que vamos. E a minha segunda convidada de hoje é a minha querida Ana Cláudia Rodrigues. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Zora, um prazer estar aqui. A Ana, gente, a Ana é uma relação antiga, né? Não sei se vocês sabem, mas a Ana, ela é economista, administradora, ela é expert em gestão de negócios educacionais, também é minha sócia na FEX Digital, a nossa faculdade de experts digitais. A FEX Digital, inclusive, é uma das patrocinadoras desse Podes Ora, dessa temporada 2, que está muito especial, que está muito aquecida, trazendo para você discussões poderosas para você transformar o seu negócio. Então, já pega teu papel e caneta, seu caderno aí, ó, da empresária, do empresário poderoso, porque terão muitos insights para você destravar o maior gargalo do crescimento do seu negócio. Sabe quem que é? Você. A sua mente, os seus pensamentos, as suas crenças. A gente vai destravar isso aqui de uma vez por todas. E eu quero muito começar esse debate aqui com vocês do começo, né? Que é, o que é mentalidade empresarial, na opinião de vocês? Porque a gente não nasce com isso, né? Não, nem então, pouco. o que é mentalidade empresarial? Bom, na minha opinião, é quando você sai do copo, né? Eu sempre costumo dizer que eu estava mergulhada num copo d'água, trabalhando por conta. Né? Nossa, gente, olha, vamos fazer uma sequência, vamos fazer uma sequência de frases, ó, comenta aí, escreve aí nos comentários, você que está acompanhando, quais são as expressões que a gente fala quando a gente ainda não virou empresária? Trabalhar por conta. Trabalhar por conta, tirar uma grana extra. Uma grana extra. Fazer um bico. Ai, Jesus. Gente, você quer me deixar muito nervosa, é fazer bico. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho? A pessoa te chama para conversar sobre a vida, sobre o trabalho. Pix, né? Exatamente, o café cafezinho sem grátis, Pix. né? Isso. E aquela frase do, delegar para quê? A pessoa aprende e vai embora? Tem melhor isso. fazer eu mesma, não é? Na verdade, a gente foi criado, educado para ser um CLT, para ser ou um funcionário público ou um CLT. Uhum. E quando a gente vê, né, quando você se vê numa necessidade de mudança e confrontando tudo aquilo que você aprendeu, a primeira coisa é você rejeitar, porque você pensa assim, nossa, mas o que eu vou fazer da minha vida? Né? Primeiro você pensa na família que vai começar a te criticar. Sim. Porque você está abandonando uma faculdade, né, uma formação, e aí você tem que romper essas barreiras do que o outro vai pensar. Depois disso, é uma escadinha que a gente vai crescendo, subindo, né, todos os dias para
substituir essas crenças. E no meu caso, como eu disse, eu me sentia mergulhada num copo d'água, ganhando meu dinheiro e engolindo dinheiro todo mês, né? Então, eu começava no zero e terminava no zero. Começava no zero e terminava no zero, muito bom. E mentalidade empresarial é o oposto disso, né? O oposto disso. Então, hoje, com todo um trabalho que tem sido feito, eu tenho visto o meu negócio de longe. Né? Então, eu não penso mais em ganhar dinheiro, em fazer meu mês. Eu penso em encher o caixa da empresa, em trabalhar para o caixa da empresa para poder ter o giro, para poder investir, para poder conseguir viver com uma renda fixa. Porque a gente pensa assim, esse mês foi incrível, vamos gastar, vamos comprar, né? Sim. E na verdade, a gente sai da CLT e começa a empreender. Eu passei por essa transformação também, todas vocês passaram. E a gente sai para fazer mais dinheiro. Só que a gente, às vezes, esquece que fazer mais não significa necessariamente gastar mais. Nunca, né? Nunca. Você faz muito mais e gasta muito mais do que você ganhava antes, né? Então, tem todo um trabalho mental de financeiro, estrutural, emocional, né? Estratégico. Entender que sozinha, a gente começa sozinha, mas se você não investir no seu desenvolvimento, você fica anos. Eu fiquei muitos anos com essa mentalidade de empreendedora, que é ganhar meu dinheirinho. Né? Eu presa, né? Eu presa. E isso era sofrimento, porque eu não tinha certeza do próximo mês. Eu não tinha uma estrutura de um método para chegar no próximo mês. Sim. Então, sobrevivi, estou aqui. Mas poderia ter sido muito antes esse processo de mudança, né? Então, eu tinha pavor de pagar imposto. Hoje eu tenho prazer de pagar imposto. Eu quero pagar 7 dígitos de imposto. Ai, nossa, meu Deus. 8 dígitos. Já pensou em pagar 8 dígitos de imposto? Gente, se você pagar 8 dígitos de imposto, você tá muito bem, entendeu? Para cada 1 milhão de imposto que você paga, é porque entrou 4, 5 na sua conta. Exato. Então, isso é uma crença minha. Eu me lembro que um chefe meu, ele, há uns 18 anos atrás, ele perguntou para mim assim, quem você se vê em 5 anos? Aí eu respondi assim, uma gestora, porque eu não quero ter empresa, é muito imposto para ser empreendedor. Olha a cabecinha, né? E aí, eu fiquei muitos anos com esse pensamento, para que eu vou ser empreendedora? Eu realmente, hoje, eu faço questão de pagar meus impostos, porque é o ciclo da abundância, né? Sim, com certeza. E tem que desbloquear esse ciclo da abundância para você ser uma empresária. Maravilha. E é um processo, né? É um processo. Acho bem interessante vocês perguntarem sobre a mentalidade de empresária lá de trás, porque lá atrás eu não tinha nenhuma mentalidade de empresária, eu tinha só mentalidade CLT e o meu objetivo era trabalhar o máximo e o melhor possível para ganhar dinheiro e ir crescendo. Inclusive, a minha aspiração era chegar nos altos cargos de uma empresa, né? Eu nunca sonhei em ser uma empresária. Empresária caiu no meu colo como mais uma oportunidade que eu aproveitei para crescer financeiramente na minha vida. Então, foi depois que eu me tornei empresária que eu comecei a pensar sobre mentalidade de empresária. E tive que fazer uma série de ajustes no meu pensamento, principalmente considerando que eu estava fazendo uma construção de algo, né, e que eu não veria o resultado rápido. Isso foi muito difícil trabalhar na minha mentalidade, de que não importa se eu era boa ou não, se as outras pessoas não soubessem disso. Isso eu tive que trabalhar muito na minha mentalidade. Então, talvez quem esteja ouvindo ou vendo aí do outro lado da telinha, né, se identifique e nunca tenha pensado em se tornar mas tenha acontecido com você, ou você nunca pensou e talvez não esteja enxergando algumas oportunidades que podem estar batendo na sua porta, principalmente se você já é um especialista, se você já trabalha há muito tempo numa área, se você já conquistou resultados. Então, quando você fala do ponto de vista da mentalidade, o que é a mentalidade de empresário para mim? É principalmente você entender que é algo que vai ser construído o tempo inteiro. Desde quando você está começando, que você vai ter algumas crenças, mesmo depois que você muda essas crenças, essa forma de pensar, para dar os próximos saltos você vai precisar mudar de novo. Então, a mentalidade empresária para mim é algo que a gente está sempre construindo com foco no próximo passo.
que a gente quer dar na nossa vida. Eu ia falar isso. Desculpe, tá, te cortar, mas Imagina. o empreendedor, ele trabalha por sobrevivência. E o empresário, ele tem que trabalhar por visão. Antecipação, né? No mundo dos negócios, a gente precisa prevenir, a gente precisa se antecipar às situações. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: você precisa primeiro ser uma pessoa para você fazer tal resultado, para você ter, né, o que você deseja. E parece óbvio depois que a gente fala, né? Mas na prática, o nosso negócio cresceu muito rápido de 2020 para 2023. E em 2023 eu fiquei meio perdida, sabe? Um pouco do que eu estava precisando fazer. Eu estava muito no fazer, porque para a gente decolar um negócio, a gente tem que fazer muito. Né? E aí depois que a gente faz muito é que a gente começa a perceber que tem que pensar mais do que faz, né? E eu estava sentindo a dificuldade do pensar. O que eu preciso pensar? Quem eu preciso me tornar agora para minha empresa dobrar de novo? Porque dobrar quando você faz 1 milhão é simples. Agora, dobrar quando você faz 10 é muito mais... exige uma estrutura, uma musculatura diferente. Então, eu queria trazer essa provocação para a gente compartilhar como é que a gente começa a desenvolver uma mentalidade de empresária forte. Porque tem mentalidade de empresário para todos os tipos, né? Sim. Então, vamos falar de uma empresária diamante, né? Um empresário diamante. Como é que se constrói essa mentalidade? Bom, Zora, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para dentro e enxergar que parte de mim não vai avançar, não vai seguir em frente. Porque, muitas vezes, a nossa criação familiar, as referências financeiras que a gente tem na família, fazem a gente criar um certo estigma sobre ganhar dinheiro, sobre reter dinheiro, sobre investimento. Quando você trabalha na sobrevivência, né, trabalha para pagar as contas do mês, investimento é uma coisa fora de questão. Você não enxerga isso como uma necessidade. E você falando sobre o pensar, fragmentar o seu cérebro para entender o meu lado externo, como tem que se comportar, o meu emocional, como que eu vou investir nele, a forma como eu vou me posicionar para os meus familiares. Porque começa uma quebra de paradigmas e comportamentos a partir da mulher que você quer ser. Né? E isso é desenvolvimento pessoal. Sozinha é muito difícil a gente conseguir. Por isso que o ambiente ele é muito importante. Você andar com pessoas que realmente estão olhando para o mesmo lado, que estão abominando as mesmas coisas, que estão lutando por inimigos comuns, faz com que a gente consiga olhar e falar, caramba, como eu estava equivocada no meu posicionamento. Né? Então, eu não sei qual é o tipo de pessoa que está vendo a gente agora, se está pensando em empreender, ou se já está empreendendo, ou se já está mais avançada. Mas o mais importante é você sempre desbloqueando, olhando para o que está te bloqueando e buscar esse desbloqueio. Porque e sua mente tem que estar voltada para o próximo nível, não é para o nível de agora. Isso. Acho que isso é importante. Nesse momento, eu consegui desbloquear um resultado que eu nunca tive, que foi meus primeiros 300k em 100 dias. Mas eu já estou pensando no meu 1 milhão. E depois, como eu vou dobrar? Ainda. Esse ano ainda. Você falou uma coisa para mim outro dia que me coçou a orelha. Ele fala assim, você sabe que você pode fazer 1 milhão ainda esse ano? Falei... Aí eu fiquei assim, eu não sabia o que responder, mas sim, os meus indicadores dizem que sim. Exatamente, porque eu nem uso essa palavra indicador, que é para não assustar o povo que é de humanas. Eu inventei uma outra palavra que é, todo negócio tem a sua matemática. Sim. Então, na tua matemática, que eu conheço porque eu acompanho você... Dá para fazer 1 milhão esse ano. Precisa de uma dose de ousadia, precisa antecipar algumas estratégias que ficariam para o último trimestre para agora, porque aí fica possível de fazer. Né? Então, mas sozinha jamais seria possível pensar em estratégia. Porque, imagina, todas as minhas necessidades, elas envolvem uma decisão ousada. E o ousado, quando a gente vai consultar a ousadia, a sua urgência te chama
para pensar, mas e os meus boletos? E a minha família? Quer ver um exemplo? E o meu E marido? A mentalidade forte de empresário precisa ir com medo mesmo, tá, gente? Você vai sentir medo, é a coisa mais natural do mundo. Muitas vezes você não vai saber o que fazer, mas é isso. E tá tudo bem, só vai. Eu desenvolvi uma técnica. Vocês querem saber? Claro, sempre. Eu desenvolvi uma técnica. Como eu tenho, né, sócias que estão na retaguarda, e se você não tem sócios que estão na retaguarda, olhando a back-office, planejamento financeiro, etc., você precisa ter alguém no teu time que faça isso, ou você tem que fazer os dois. Mas eu desenvolvi uma técnica que é, para grandes saltos, pouco pensamento dos contras. Puxa, excelente. Para grandes saltos, pouca análise do que pode dar errado. Porque, gente, vamos associar com pular de paraquedas? Primeiro, alguém pula de paraquedas sozinho? Se não tem o curso? Não pula. Você sempre pula com alguém do lado. Mesmo quando você pula de paraquedas, tem a reserva. Tá? E ainda tem o ponto de que tem que ser doido para pular de paraquedas. Para empreender, Gente normal não pula de não paraquedas. pula, gente normal, gente seguidor de regra. Gente normal não ganha milhão. Não ganha Desculpa. milhão também. Então, porque tudo tem um preço. Então, a minha técnica, técnica Zora Viana para assumir riscos. Do back-office fica louco. E o back-office fica doido. Eu falo, a gente não analisa muitos contras. Porque, gente, se você for analisar... e até eu até pensei, será que não é muito imprudente falar isso no podcast? Mas não é, porque é técnica Zora Viana. Se você vai transformar isso na técnica Renata da Silva, é um problema seu, entendeu? Mas, assim, todas as grandes decisões que eu tomei, a última grande decisão que eu tomei foi comprar uma faculdade, a Faculdade de Experts Digitais, a FEX Digital, é uma faculdade, né, que já tem mais de 600 cursos credenciados, já nasceu gigante, é uma faculdade com muito potencial. Se você não conhece o nosso trabalho, a FEX é patrocinadora, é só você olhar aqui na descrição desse vídeo, clicar lá no link para conhecer o nosso trabalho de credenciamento, de cursos e mentorias no MEC, de pós-graduações, enfim, são muitos trabalhos para você conhecer. Gente, uma pessoa normal compra a faculdade? Claro que não. Não compra. Só que eu tô falando de comprar a faculdade, mas o primeiro passo ousado que eu dei para crescer o meu negócio foi investir em tráfego. E eu não comecei investindo em tráfego de 5 mil, 10 mil. Eu comecei com R$300. Só que eu comecei em 2020. E aí pode ser que você esteja aí pensando, nossa, eu não comecei ainda. Não dá mais tempo. Dá, sempre dá tempo. E você precisa colocar a mão na massa. Então eu queria que você trouxesse, Ana, você que tem a visão do back-office, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouco quais são os cuidados mínimos que as pessoas precisam ter quando estão assumindo mais riscos. Mas mínimo mesmo, porque não dá para elas também serem ousadas e ter o papel de back-office ao mesmo tempo, né? Porque vocês viram que eu já tô podando ela, né? Ela não fala muito não, deixa o povo arriscar um pouco mais. Bom, na verdade, tem inclusive muito a ver com a pergunta que você fez sobre como ter uma mentalidade forte, que é você reconhecer o que você é ruim, o que você é fraco, entendeu? Você tem que reconhecer no que você não é bom e o que você precisa melhorar. E apesar de ser desconfortável, é muito melhor você saber e reconhecer e prevenir algumas formas de isso acabar impactando com o seu resultado, né? E também buscar formas de melhoria ou complementos, pessoas que complementam para que você possa ser um pouco diferente. Então, esse é um ponto importante para a gente ter uma mentalidade forte, é a gente reconhecer o que a gente é ruim e do que é ruim precisa melhorar. E respondendo essa última pergunta, é pensar, assim, no que pode dar errado e no pior que poderia acontecer. Porque se a gente pensa num cenário de catástrofe, muito possivelmente esse cenário não vai acontecer, porque a gente costuma problematizar mais as coisas, piorar mais as coisas, mas isso te deixa um pouco mais preparado
para lidar com essa situação. Bom, se isso acontecer, eu tenho essa e essa opção. Eu vou torcer para que isso não aconteça, vou trabalhar para que isso não aconteça, mas se é uma possibilidade, eu vou fazer isso. E vai ser mais fácil, porque mesmo que aconteça, e no mundo dos negócios, as coisas não vão dar sempre certo e tá tudo bem também, faz parte do processo, você não vai ficar desesperado. Que eu acho que o pior não são as coisas darem errado, porque isso vai acontecer, mas é você se desesperar. E a partir desse desespero, começar a tomar decisões que pioram ainda mais a situação. Então, isso ajuda você tendo um cenário a você manter a calma e corrigir, trabalhar um pouco mais, esperar um pouco mais do que você esperaria, investir um pouco mais também, identificar onde que foi a falha principal e tentar de novo com algumas correções. Então, acho que esse é um bom caminho. E eu achei interessante isso que a Ana trouxe, que é você pensar no pior. Então, ao invés de você pensar num monte de coisa que pode dar errado, já vai direto no pior, pensa num plano de ação para o pior e pronto, você já tem ali um plano traçado para caso as coisas não deem certo, né? Na compra da faculdade, por exemplo, esse movimento que eu fiz. Falei, não, o pior que pode acontecer é a gente não ter resultado. Se não tiver resultado, eu vendo por quanto? Eu consigo vender pelo mesmo valor ou até maior do que eu paguei? Então, vamos embora, né? Vamos para cima. Ale, na sua visão, emendando aqui, né, o que a Ana trouxe, como que a gente pode fortalecer a nossa mente para lidar com os meses de baixa? Porque o ano tem 12 meses, a gente não vende, nossa, história de vender todos os meses. Tem mês que vai melhor, tem mês que vai um pouquinho pior. Tem a sazonalidade do negócio, que é super natural. Mesmo que você tenha uma inteligência, uma matemática do seu negócio, a sazonalidade, ela sempre vai existir. Sim. Na sua visão e no que você vem desenvolvendo em você, na tua mente empresarial, como que a gente pode lidar com esses momentos? Olha, eu penso que, óbvio que realmente a gente tem que estar preparada para o melhor e para o pior, né? Então, eu tenho que escolher como eu quero ser no melhor, na melhor condição e o que eu tenho que fazer na pior condição. Então, para que a minha empresa consiga ter uma previsibilidade, eu tenho que ter um número mínimo de ações para chegar, para a gente remar, né, mais longe possível, né? A meta de esforço. Mas é importante, em momentos onde eu vejo que, primeiramente, é importante ter inteligência financeira para você gastar muito menos do que você ganha, para ter essa retaguarda de saber que mês de janeiro é difícil, então vamos focar o nosso esforço na meta de esforço e naquilo que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, estudo, um novo curso, um investimento pessoal que possa te fazer ficar melhor para fevereiro, que possa te fazer ficar melhor para o próximo ciclo. Sim. Né? Então, e a previsibilidade de cenários traz inteligência emocional para a gente. E traz também a possibilidade de você se antecipar. Quer dizer, se é um mês de queda, eu tenho que dobrar a demanda. Isso. Então, assim, eu tenho que entender que tem momentos... Não é linear, né? Ter uma empresa não é linear, mas com o tempo... Nossa, repete. Gente, anota. Anota! Isso que ela falou é muito importante. Ela está assimilando isso agora, dentro do negócio dela. E vai fazer muita diferença para você também. Ter uma empresa. Ter uma empresa não é linear. Não é matemática, né? A gente simples. Não é matemática simples, né? Então, é importante saber que, por um tempo, você vai passar por um círculo de fogo na estruturação do negócio. Não vão ser flores, mas depois de um tempo onde você consegue fazer um caixa para sua empresa, você vai ter essa previsibilidade de quando colocar mais o pé no investimento, quando meses mais difíceis a gente investe proporcionalmente, né? É importante você estar no controle da informação, do conhecimento e das tendências que o seu mercado impõe, né? Então, e em relação também à construção dessa mentalidade, eu gosto de pensar assim, eu faço um exercício até com os meus mentorados assim, vamos para o seu futuro, vamos enxergar, se tudo der certo, quem você é em um ano? Em um ano eu tenho já 1 milhão na minha conta. Então, essa mulher de um ano, como ela seria? Como ela deveria ser? Então, eu começo a estruturar o meu perfil e o perfil da minha empresa para absorver também, porque não é só o dinheiro que entra, é muito trabalho que entra.
quantas pessoas eu preciso ter, quanto de investimento tem que estar rodando, para eu ir de lá para cá enxergando, até chegar no meu momento atual e falar, nossa, eu já sei o caminho que eu tenho que trilhar. Sim. É um exercício de antecipação. Então, né, e como não é linear, a gente sabe que vai ter momentos que você vai ter que pôr mais energia, vai ter momentos que você tem que concentrar a energia para poder fazer o que tem que ser feito. E é muito trabalho, só que é um trabalho que vai mudando. Porque não é muito trabalho operacional, é igual eu falo. Às vezes tem mentorada que fala para mim, eu não quero atender individual, eu tô cansada, eu quero escalar, eu quero fazer um produto digital e deixar lá, faz assim, né? Eu quero deixar lá para as pessoas comprarem, deixa lá para você ver quem é que vai comprar. E muitas vezes o problema da mentoria individual, da consultoria individual é que você entrega demais, cobra pouco, não estabelece limites, não deixa claro quais são os limites. E eu tô trazendo essa provocação porque tem tudo a ver com mentalidade. Você entregar o suficiente e cobrar 5 vezes mais é uma questão de mentalidade. Sem dúvidas. É ou não é? Nossa, muito, porque para mim foi a primeira dor que eu passei, foi como que eu vou abandonar os meus mentorados sem olhar no olho deles, todo tempo, né? Uhum. E eu fiz até um movimento de colocar uma pessoa entre nós, para que eu pudesse ficar na gestão do meu negócio. Perfeito. E até entregar melhor, né? Com mais eficiência, né? Muito bom. Ô, Ana, quais são os hábitos, né? Hoje você é sócia, é empresária e você também, né, tem um cargo executivo dentro da FEGS. E tudo isso gera, com certeza, alguns conflitos mentais. Eu sou funcionária, eu sou sócia, e a gente acaba sendo funcionária da própria empresa em vários momentos. Como é que você administra esses conflitos mentais aí? Bom, eu administro com alguns rituais e rotinas. Isso ajuda a facilitar o momento que você está em cada papel. E coloco isso também como algo importante para trabalhar essa mentalidade forte, principalmente para a empresária mulher, porque a gente acaba assumindo muito mais papéis no nosso dia a dia, né? Então, é a mãe, é a empresária, e não só a mulher, o homem também. Mas a gente precisa se colocar em algumas caixinhas de vez em quando para não confundir os papéis. Como sócia e como sócia, a gente toma decisões do direcionamento da empresa e no dia a dia, quando a gente se torna um empregado da nossa própria empresa, a gente está em outro papel. Então, ali no dia a dia, a gente não vai questionar, por exemplo, o que está definido no planejamento estratégico, porque isso já foi definido pelo Conselho de Sócios. Se algum sócio que está executando o papel de colaborador tem alguma questão sobre isso, ele tem que levar para o ambiente certo para isso, que é a reunião do conselho. No dia a dia, ele tem que, como todo outro líder, executar o planejamento estratégico da empresa. Então, o que ajuda é você separar em alguns rituais e algumas rotinas do agora eu estou neste papel e eu tenho este objetivo. Neste momento, eu estou em outro papel, eu tenho outro objetivo, outra forma de me comportar. E, como empreendedores, a gente precisa desempenhar papéis e desenvolver esses papéis na nossa vida. Então, a gente nunca vai fazer só um papel. A gente sempre vai ter vários e faz, inclusive, parte da nossa saúde mental ter esses papéis todos desenvolvidos. Interessante, Zora, porque hoje vocês são sócios, então tem essa questão estruturada de papéis. Mas e quando nós somos só nós? E você tem que executar o seu plano, e se você não tem plano, e toda hora você toma decisões contraditórias. E quando você questiona o próprio plano, né? Eu ia colocar uma questão aqui para a Ana, e acho que vale um debate entre nós, que é do desafio que é para o empreendedor, para a empreendedora, fazer um movimento de seguir o plano. Por quê? Ninguém começa a empreender porque é um seguidor de regras. Vocês concordam? Não. A gente começa a empreender porque a gente é doido. Porque a gente questiona, porque a gente quer mudar. E tem pessoas que falam, eu vou empreender para lutar pelo meu sonho. Criar minhas regras. Aí descobre as próprias regras.
E aí, eu acho que é um debate interessante para a gente trazer aqui agora, que é desse exercício que mesmo hoje, a nossa empresa sendo, né, gigante, eu ainda tenho dificuldade de definir um plano e seguir o plano. Esse ponto que a Ana trouxe da rotina, e eu acho que vale a pena a gente entrar na tua rotina, por exemplo. Existem coisas já fixas na sua rotina que você não abre mão, e aí como dona e como funcionária do seu negócio, ou isso ainda está meio misturado? Veja bem. Nossa, só pela cara de sofrimento Veja bem, dela. Como eu sou também analista comportamental, eu sei que o perfil da empreendedora dita muito sobre o comportamento dela. Uhum. Uma empreendedora dominante, executora, ela quer fazer rápido, ela manobra rápido, ela muda de ideia, ela desmancha o plano e refaz o plano. A empreendedora mais analítica, ela quer seguir o plano à regra. Só que ela é mais lenta, ela é mais... E o mundo muda e ela estava querendo seguir o plano isso. também, né? Ela tem dificuldade para tomar decisões, Uhum. né? Então a gente tem que ter um pouco de cada perfil Sim. para poder saber até o momento de insistir, momento de mudar de rota, momento de insistir um pouco mais, porque ainda estamos em teste. Uhum. Né? Ela tá falando isso para mim, que a gente falou sobre isso nos bastidores. Sim, é um desafio, porque não é tão simples você se tornar essa pessoa. Você tem que ir treinando e ter uma mentora, né? Sim. Ter uma mentora que te ajude. Antigamente eu achava que era trabalhar muito. Hoje a crença eu tenho que trabalhar inteligente. Então, o que eu tenho que fazer da forma mais inteligente possível? Antes era isso. Vou executar. Fazer volume. Então, a gente também vai mudando e amadurecendo essas nossas crenças para ir colocando as crenças que são melhores com o que a gente está querendo para aquela fase, né? Mas vocês não acham que a fase do negócio exige um comportamento diferente? Sem dúvida. No começo você testa tudo. Exato, o que eu tô pensando aqui, cara, se eu estivesse começando um negócio hoje, eu seria muito doida, assim, eu ia implementar tudo, experimentar tudo, testar tudo e analisar o que vendeu mais. E o que vendeu mais eu ia tratar de Eu acho importante escalar. a empreendedora passar por essa fase do faz tudo. Num primeiro momento, porque ela tem que aprender sobre marketing, sobre financeiro, sobre vendas, sobre RH, ela tem que aprender sobre gestão, sobre entrega, enfim. Porque se você fica refém na mão também de profissionais que você terceiriza uma certa parte do negócio, por exemplo, site. Eu fui fazer meu site logo de cara. Ale, você não tem vergonha de falar isso no Podzora? Quando eu estava empreendendo, eu também fui tentar Eu fiz meu próprio site, refiz várias vezes. Na época eu colocava filetes de ouro no meu site, porque eu achava lindo. O que é isso, filete de ouro? Aqueles detalhezinhos, assim, botão de ouro no meu site, sabe? Sei. Na verdade, é importante passar por isso, porque quando eu contatei um designer, só ele ia ter acesso ao meu site, e eu mudava de ideia muito rápido. Então, são tropeços que a gente precisa comentar, porque ou a pessoa está sofrendo porque ela não sabe nada, ou ela está sofrendo porque ela está na mão de alguém e ela não consegue, né? Ou ela sabe demais. Então, a gente precisa entender que nós temos que olhar para o nosso negócio e ter noção de tudo, mas você não precisa ficar presa onde você não é boa, como você falou, né? Sim. Assumir que você não é boa em fazer site. Mas o meu site até hoje sou eu que faço, tá? E você sabe que isso é um perigo, porque eu dei risada, porque eu me identifiquei. Eu adoro fazer design. Eu falo que... Eu fiz muitos cursos de Canva, se eu enjoar de empreender, eu vou virar designer, né? Eu só não sei se é de interiores ou se é gráfico, mas é um plano. Aí, gente, eu segurei, uma das últimas coisas que eu deleguei foi imagem, sabe, post. Sim. Porque assim, ó, você que está começando no digital agora, talvez, não se lembre, mas os posts estáticos, primeiro que nem tinha vídeo no Instagram há 5 anos, né, gente? Então, era tudo estático. E eu fazia tudo. E eu adorava, porque era meu momento de relaxamento. Era uma brincadeira. Era tipo brincar de casinha, só que uma coisa mais séria. Então, eu acabava usando aquilo para me relaxar. Eu só parei de fazer
E aqui eu já vou deixar essa tarefa para você. Eu só parei de fazer os meus próprios posts quando, num exercício durante uma mentoria, né, daí a importância de uma mentoria, me pediram para calcular o tempo que eu gastava em cada principal atividade que eu executava na semana. E aí eu percebi que eu ficava 4 horas fazendo os posts da semana. Por quê? Porque era brincar de casinha, né? Então, eu brincava mesmo. Aí puxava daqui, puxava dali. Via. E hoje em dia, o Canva tá mais atraente ainda, porque tem milhares de ferramentas. Agora tem vídeo, tem música, tem um monte de coisa. Então, tudo isso para trazer para você, que tá acompanhando a gente aí, essa análise. Isso, vamos agora falar de práticas, tá? O quanto é importante você analisar o tempo que você gasta para fazer coisas operacionais. E que você com certeza tem pessoas para delegar, seja como um prestador de serviço, seja como um contratado interno. Seja uma inteligência artificial. Para você delegar isso e liberar o seu tempo, porque o maior ativo de uma empresária é o tempo. E eu tenho uma dica para isso, né? Assim, meu primeiro passo para me tornar uma empresária foi bem simples no sentido de eu aluguei um escritório com muito medo, contratei uma babá com muito medo, contratei uma diarista com muito medo, sem dinheiro no caixa. Mas sem dinheiro? Sem dinheiro no caixa. Porque e eu só consegui de uma vez. Por quê? Senão, eu não ia ter tempo, cabeça e disposição para produzir meus conteúdos, para ter exposição na internet e para poder vender, né? Conversar com o meu potencial cliente. E deu certo? Super, porque o meu tempo é o que eu tenho mais de precioso. Então, já tive aquela fase de falar, nossa, vou pagar R$250 para uma diarista. Quanto que eu posso faturar num dia, numa hora? Então, isso é uma micro decisão, que nem é tão micro assim, sim, mas que fez a diferença. Por que o escritório fez diferença? Porque é um estúdio de gravação. É um lugar onde eu realmente tenho foco para poder mostrar na internet a minha cara, a minha identidade, o que eu faço, focar mentalmente, ter ideias, né? Então, foi o começo de tudo. Muito bom. E aí, dali por diante, uma coisa puxa a outra. Né? Então, para quem está começando agora, se você está em dúvida, mas não tenho dinheiro. Quando uma pessoa fala para mim, eu não tenho dinheiro para investir agora nisso, eu tenho uma certa pena da pessoa, porque eu falo, você está atrasando o seu sucesso. Sim. Quando você posterga uma mentoria que vai destravar a sua cabeça, o seu negócio, para algo que é o gargalo da sua empresa, eu tenho uma certa pena, porque você está atrasando. Tempo é vida, vida não volta. Não. E é muito difícil a gente mudar as nossas crenças e mentalidades sozinho, porque se a gente não tem um confronto que coloque em dúvida, que faça a gente refletir, que faça a gente pensar um pouco mais, é muito confortável a gente continuar ali com o mesmo pensamento, né? Então, eu acredito que deve ter acontecido algum estopim para você tomar essa decisão e falar, eu vou fazer isso. Teve, mas é um assunto que nem todo mundo está pronto para falar. Mas você vai falar aqui? Vou falar. Então fala, gente. Olha, a primeira coisa que eu fiz, quando eu quis fazer transição de carreira, eu mudei de cidade. Eu decidi, meu marido também estava em reforma de carreira ali, a gente mudou para se afastar do ambiente que drenava a nossa energia. Primeiro ponto. Isolamento. Né? Isolamento, para incubar a nossa ideia. E foi tão grandioso isso, Zora, porque eu fiz esse movimento em junho e em julho já comecei a vender. Mas, gente, eu costumo dizer, as melhores coisas são imersivas. Observa. Em julho, eu mudei em junho, eu fiz a minha formação em maio, junho mudei, julho comecei a vender, em agosto eu já tinha o mesmo salário que eu tinha no CLT. Nossa! E minha cabeça bugou porque eu falei, que sorte! Mas não foi sorte, né? Eu estava começando a entender o processo, né? E sem ter aquelas pessoas que ficassem, cuidado, presta atenção, tem certeza? Não, eu fui realmente no silêncio. Segunda barreira, às vezes está dentro de casa. Marido. Sim. Os maridos, olha, eu queria dar um tratamento de choque nos maridos. Às vezes, não que o marido... aquela questão da sobrevivência, né? Então, muitas vezes... Ele tá na função orçamento dele, de familiar. proteção, né? Mas,
Nossa, mulher é corajosa. A mulher, quando quer qualquer coisa, ela consegue. A mulher pode falar assim, como objeção. Eu vou conversar com meu marido, mas se ela estiver no shopping e aquela bolsa de R$ 1.200, Ela vai comprar. ela vai comprar e ela vai entrar com ela assim, embaixo do casaco. Vai Você falar já que fez é isso? antiga. É, antiga, né? Nossa, tô em tanto tempo. Bolsa nova não faz tempo. Nova, que isso, 2 imagina. dias. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa, tem sonhos que são nossos. Sim. Aí depois, quando o resultado aparece, aí o marido começa A a compartilhar, sorrir. exatamente. Mas exatamente. normalmente a mulher, ela é a empreendedora. A mulher é empreendedora como mãe. Tem uma empreendedora maior do que mãe. Não tem. Acho que Né? mãe é a maior empreendedora que existe. É a maior Agora, líder, é a maior empreendedora, é a maior visionária. da tua história, então dá pra gente tirar isolamento, que você não precisa mudar de cidade para fazer Claro, esse isolamento, claro. mas você pode que sair foi de uma- grupos. é. Né? Você pode adiar, encontrar algumas pessoas, você pode não falar para uma série de pessoas que não vão entender. Né? Acho que tem um segundo que é o Ovaio Racha. Eu adoro essa energia do Ovaio Racha. Tem mentorada, não tô falando para você fazer isso, mas tem mentorada que pega empréstimo e entra no Diamonds. Né? Eu faria totalmente. Você faria, né? Ixi, eu também. É que o meu empréstimo é parcela. Eu Então, parcelo. mas pensa Eu só, parcelo. se você está emprestando 1.000 para faturar 10.000, Pois é, gente. É uma nem que roda você do pague planeta, 2.000 né? de juros, mas você ainda está ganhando. Exato, super. Mas, né, por favor, eu só tô citando aqui. Essa energia do Ovaio Racha, ela é muito poderosa. Que foi o que aconteceu com você. Foi, né? foi. O Completo. terceiro é esse desprendimento do marido para tomar decisões de carreira. Gente, isso que você falou agora é tão importante porque eu vejo muitas mulheres que querem independência financeira esperando a opinião e o marido dar um tapinha e falar, vai lá, faz, se joga. Cara, o marido não é o cara que vai te jogar do penhasco, o marido é o cara que vai estar lá embaixo se você cair. Entende? Então, esperar que o marido tem um seja esse ponto. cara que vai te apoiar, tem marido que apoia, mas a maioria não vai fazer essa função e você não pode esperar isso dele, né? E assim, quando você aprende a se comunicar bem, a se expor, a mostrar o que você é boa, você em 30 dias faz muita coisa. Muita, gente. pelo Muita amor de coisa. Deus. A maioria das Diamonds, quanto você fez em 30 dias? 30 dias Você foi lembra? 100.000. 100 mil reais. A maioria faz 30 mil, 45 mil. A gente tem dezenas de mentoradas que fizeram esse resultado. Sim. Agora, e boas práticas de rotina? Você é muito boa em rotina, em organização. O que você pode compartilhar? Né? Que acho que a Lê trouxe uma visão ali do início dessa decisão da escala do crescimento. O que você pode compartilhar de rotina para quem está trabalhando essa mentalidade empresarial? Bom, primeira rotina é a agenda. Não dá para ser empresário sem agenda. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para lembrar, a gente tem várias decisões importantes para tomar no nosso dia a dia. Então, a agenda precisa ser nosso melhor amigo. E não pode ser a agenda só de cliente, tá? Não, agenda de Não, tudo. agenda de cuidado pessoal. Até para agenda. pensar, gente. Você tem que tomar uma decisão, você não vai gastar tempo pensando nisso, então você coloca lá pensar sobre a decisão. Para depois você dar essa resposta, esse retorno, ou efetivamente executar isso. E a agenda, ela precisa ser olhada todos os dias. E não é vou seguir a minha agenda, mas é todo dia você ter o direcionamento do que você tem que fazer. Porque o empresário tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que escolher as melhores coisas. As que vão dar mais resultado, as que são mais importantes. Então, o tempo inteiro você vai estar adiando outras coisas que são menos importantes. E tá tudo bem, isso também faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vai colocando um monte de coisa para lá, porque outras coisas vão surgindo além das que você tinha. Então, a nossa agenda também precisa dessa mobilidade de, bom, isso aqui era importante quando eu planejei isso há 15 dias atrás, mas hoje eu estou olhando o meu cenário atual e eu preciso fazer esse ajuste, essa mudança. Coloco esse para aquela semana, esse eu puxo, vou dedicar menos tempo para isso, porque senão você não vai conseguir cumprir nada. E do ter que as suas você se micrometas propôs. para poder colocar na agenda e cumpri-las, né? Porque
se a gente não souber onde a gente quer chegar, a gente vai boiando até o fim do ano, né? Então, eu acho que isso é um ponto. A agenda do Google, para mim, é que melhor funciona. Para mim também. Que ela manda o aviso, tá lá no celular. Hoje em dia, a gente, né? Eu nunca funcionei com agenda física. Acho lindo. Tenho inveja de quem consegue. Planner com muito nome. Bonito. Mas, infelizmente, a gente, né, tem que usar o que funciona. Então, essa parte de organização é meu maior desafio. Porque quando eu estava no meu CLT, eu era um perfil completamente oposto ao que eu tenho hoje. Eu precisei me reconstruir para poder empreender. Sim. Né? Então, eu acho que isso... E desenvolvimento pessoal mostra isso pra gente, né? E é possível, né? É possível, sem dúvida. Muito bom. Agora, qual foi o maior desafio de mentalidade, sabe? A maior mudança ou a mais impactante, a mais significativa? Qual foi a mentalidade que você teve que mudar, substituir, trocar para vocês serem as empresárias de sucesso que vocês são hoje? Foi um ponto que desde o início, eu assumi minha primeira equipe com 19 anos, já era uma equipe com mais de 40 pessoas, desde jovens aprendizes até pessoas que já tinham 20 anos de empresa. Então foi um grande desafio, porque naquela época eu não sabia lidar né, não sabia fazer gestão de pessoas. Então eu tive que aprender na prática. E na minha atuação como profissional, eu preciso fazer, eu faço. Eu sou paga para fazer, eu faço. Eu tenho que fazer bem, eu tenho que chegar no horário. Então eu cumpria todos os protocolos que tinham que ser cumpridos, porque isso para mim era muito claro. Então eu tive um desafio muito grande no início de entender que mesmo que as pessoas soubessem disso, nem sempre elas fossem executar isso. E entrei muito em conflito, né? Não tinha trato. Então, eu me lembro até hoje, em uma reunião de liderança, que eu virei para minha gerente e falei, mas você quer que eu lamba as pessoas? E ela falou, não. Pois, olha que louca, gente, falando isso pra gerente. Não façam isso, não vai dar certo, tá? Não deu certo. Ela, não, Ana, eu quero que as pessoas parem de pedir demissão por sua causa. Só isso, né? Exatamente. E aquilo me provocou bastante. Trabalhei durante muitos anos essa questão em terapia e eu aprendi que eu não preciso amar as pessoas. Eu preciso me apaixonar pelas pessoas naquele momento, naquela situação, naquele feedback, naquele direcionamento, naquelas horas que eu estou na empresa. Porque a paixão, ela vem e passa. E ela passa, né? Porque o amor é outra coisa, né? Então, essa foi uma crença muito importante que eu trabalhei muito durante o meu trabalho como líder e gestora de pessoas e de empresas, que é esse trato com as pessoas, esse trato respeitoso, entender que as pessoas, elas têm um desenvolvimento e elas têm um tempo para desenvolver, que elas têm sonhos, que elas têm dificuldades, que elas têm medo. Então, olhar mais para a pessoa foi o que eu mais desenvolvi e continuo sempre desenvolvendo, porque o meu perfil é mais prático, né? Então, é mais papum, mas nem todo mundo é igual a mim. Então, essa foi uma grande crença que eu venci já e que eu tô sempre vigiando, porque natural para mim é ser prática, né? E você, Ale, qual foi a crença que você acredita que mais segurou o seu crescimento, amarrou o teu crescimento como empresária? Bom, eu acho que foi a necessidade de ser perfeita, de fazer tudo muito bem feito para me agradar, para atingir as minhas expectativas. E quando a gente está dentro de um negócio, a gente soluciona problemas de pessoas. Então, se você não olhar, é sempre sobre o outro e nunca sobre mim. Então, se eu quero que a minha identidade visual seja a minha cor favorita e essa cor não é a do meu cliente, eu preciso abrir mão dessa necessidade de fazer tudo do meu jeito. Então, para mim, foi muito importante eu entender que eu sou um veículo de transformação. E para eu vender algo que é comprável, eu preciso ouvir mercado, ouvir as pessoas. Resolver problemas. Então, é menos eu, menos ego e mais contribuição. E uma frase que sempre eu escutei num dos meus primeiros treinamentos e para mim faz muito sentido até hoje, que quando você tira o olho do cifrão, ele entra no bolso. Né? Quando você tira o olho do dinheiro, ele entra no bolso. Então, quando a gente faz um trabalho focado em o que o mercado quer e como eu posso ser útil,
totalmente se permitir ser usada nesse processo de empreender, entregar, solucionar. E isso é uma roda que gira e vai aumentando a sua, né? E isso para mim foi transformador. Tirar a minha necessidade de ser querida, amada, né? No CLT eu errei muito porque eu era muito, eu preciso. Dodói. Muito dodói. Menos ego, a Ana Lisboa, uma amiga minha, e ela tem uma frase que eu adoro, ela fala menos ego e mais missão. Isso. Né? Quando a gente foca mais na nossa missão, a gente tem mais resultado. E eu tô compartilhando aqui todo episódio uma crença que me travou, que bloqueou meu crescimento. E esse exercício aqui é um exercício para você se inspirar e economizar erros, né? A nossa missão aqui e a minha missão de vida é impulsionar você para você crescer mais rápido, com mais velocidade, de maneira mais sustentável e também mais leve. E uma das crenças que eu tive... Eu tô até meio com vergonha de falar, mas vou falar. Manda. A Ana convive comigo há muito tempo, ela pode validar isso para vocês. Mas eu sempre tive a crença de que o marketing não vende. Ah, sim. Por quê? Porque, gente, eu sou comercial raiz, entendeu? Então, desde o começo da minha história profissional, eu tenho veia comercial e a minha venda é aqui, ó, é no 1 a 1, é falando, é olhando no olho, é chamando para reunião, e é por isso que eu sempre vendi high Eu posso ticket. te provar da sua teoria errada. Você vai quebrar minha crença? Vou quebrar a tua crença agora. Então vai. Porque eu comprei você antes de você vender para mim. Olha, e foi quando eu falei o quê? Foi quando você, primeiro que o seu jeito de falar sobre as coisas simplifica muito, né? O como, o que. E eu assisti metade do evento que você fez e somente na sua narrativa, na sua, né, no marketing dos números, no marketing, né, na facilidade que você, não só pelo resultado, mas o como fazer, aquilo me interessou muito. Puro marketing, na minha opinião, né? Sim, com certeza. E quando veio o valor, né, a oferta, aqui, a minha cabeça, né, ela paralisou, mas ela já pensava assim, como é que eu vou fazer, né? Então, o marketing vende muito mais do que a venda, porque o marketing faz você comprar antes da venda. E o marketing vende em volume. Né? Se tem uma coisa que eu entendi como empresária, é que para crescer o nosso negócio, a gente precisa vender em volume e entregar em volume. É o grande X da questão, né? E, assim, só para finalizar, né? Uma das coisas que a gente precisa aprender, a empreendedora, a empresária, ela tem que ter esse pensamento comercial. Se ela for muito administrativa, ela vai sofrer. Vai. Ela tem que ser comercial e marqueteira. É 80-20, né? Eu sempre ensino para as minhas mentoradas. É 40% do tempo fazendo marketing, 40% do tempo vendendo e 20% do tempo entregando. Se você faz brigadeiro, tira as melhores fotos do brigadeiro, morde o brigadeiro, faz careta com o brigadeiro e faça com que o seu cliente encha a boca. Muito bom. Né? É isso aí. Então, até vender prego, eu tenho um cliente que ele é meu mentorado, ele trabalha numa indústria de brocas, né? E todo dia ele tá lá no LinkedIn postando fotos muito aproximadas. Eu tenho vontade de comprar broca, entendeu? Porque ele transmite uma maestria, ele parece que eu não entendo nada de broca, mas é um trabalho, é um marketing que ele faz sem vender. Sim. Então, esse é o nosso maior, né? É para isso que a gente fica cada vez melhor, para poder apresentar melhor a solução de uma maneira atraente. Com certeza. Em volume. Em volume. Vender em volume e entregar em volume. Meus amores, muito obrigada pela participação. Obrigada, Ana. Obrigada, Prazer, Lê. muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E agora é a vez de vocês. Olha, nós temos um combinado aqui no Pods Hora. Você printa essa tela. Se você está assistindo a televisão, que eu acho bem chique, você tira a foto da televisão e
e você posta um insight valioso, um insight de 100 mil reais. Qual foi a ideia, qual foi a sacada que você teve durante o Podzora que mais te inspirou e marca a gente. O nosso Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, inclusive a aplicação para o Diamonds. O Diamonds é a minha aceleradora de negócios educacionais e você tá muito convidado para participar. Para isso, você precisa passar por uma seleção do meu time comercial. Então, preencha o formulário que está aqui na descrição e para a gente fechar com chave de diamante, que aqui é tudo pedra preciosa, tá, gente? Para a gente fechar com chave de diamante, que mensagem vocês deixam para quem tá assim, ó, cresceu e tá na pontinha, pulo no pulo, entendeu? Dou o salto de crescimento ou não dou? Qual que é a mensagem de força, de encorajamento que vocês deixam para quem tá acompanhando a gente? Eu vou deixar uma frase que nem é minha, não sei nem de quem é, mas crescer dói, ficar parado dói. Escolha a sua dor. Muito bom. Nossa, gente, ela tá... É melhor... Hoje eu tô afiada, né? Nossa, super inspiradora. O que eu digo é, vai, só fica de olho no que pode dar errado e se prepara. Porque, gente, vai dar errado, tem muita coisa na vida que dá, mas a gente não pode deixar de realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Apesar de todo o desafio que é empreender, tem recompensa. A gente não é louca à toa, não. A gente não tá fazendo sem olhar para o que a gente tá construindo com tudo isso, né? Então... Pula, se prepara, põe o paraquedas, tá bom? Para você ir um pouquinho, curtindo um pouquinho mais a vista. Muito bom. E esse foi mais um Podzora para inspirar você a tomar a melhor decisão da sua vida, que é crescer, multiplicar e escalar o seu negócio na área da educação. Se você gostou desse episódio, dá ele de presente para alguém, é só clicar em compartilhar e mandar para uma amiga, para um amigo que está precisando destravar a mentalidade e crescer, prosperar, porque a riqueza é para todo mundo que está dedicado e empenhado a fazer diferente, a aprender e a se tornar uma pessoa melhor. Seja muito bem-vindo. Em breve, parte 2 para você. Vamos agir! Agora deu quase certo. Vamos fazer de novo, vai. Só o finalzinho. Vamos agir! Aê!